nós temos na nossa sequência aí, só que eu vou pular, por uma questão do nosso tempo, eu vou pular para a página 44, na questão que diz algumas definições. Depois, no próximo domingo, nós vamos começar com essa de Mateus 25. É que é longo e não vale a pena nós ficarmos abreviando certas coisas tão importantes que precisam ser ditas. Então eu não vou pegar agora para não fazermos um trabalho de correria e deixarmos de ter a liberdade necessária para analisar esse texto bíblico glorioso de Mateus capítulo 25, que trata da parábola das 10 virgens, que é a parábola do desfecho da era da igreja. Ali nessa parábola das 10 virgens, você encontra um conteúdo escatológico dessa questão dos últimos dias da igreja sobre a terra, muito repleto, muito importante. Então, não vamos analisar isso uma questão de tempo corrido. Então, eu prefiro pular aqui para a página 44, lá em Gálatas 5,16, e nós analisarmos, então, essa passagem bíblica. Diz assim: andai em espírito, ou andai no espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Então, o que nós vemos nessa passagem? Por que ela está aqui na nossa análise de estudo? Porque eu já vi problemas que você nem imagina por causa dessa passagem. Porque ela diz ali: andai no Espírito, jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito. Então a carne se opõe, versus ao Espírito. Só o que nós vemos aí é um Espírito, nas mais modernas traduções, um Espírito com letra maiúscula, que está representando aí não o Espírito do homem, porque sempre que se trata do Espírito do homem, ele é com letra minúscula. Mas o Espírito Santo, a terceira pessoa da divindade, sempre, seja início ou fim, ou de frase, seja como for, a letra é maiúscula. Então nós não estamos falando de um Espírito, nessa narrativa de Paulo, não estamos falando de um Espírito do homem, nós estamos falando do Espírito de Deus, porque aí o texto nos mostra a tradução com letra maiúscula. E nós, analisando o texto, vamos ver claramente que se trata realmente, mesmo que estivesse com letra minúscula. Se estivesse com letra minúscula, eu diria assim: as gráficas erraram, colocaram um E errado, porque ali está se falando do espírito humano, ou o espírito divino e não humano, portanto, tem que ser letra maiúscula, porque você não escreve Deus com letra minúscula, não escreve Jesus com letra minúscula, não escreve Espírito Santo com letra minúscula. Então, quando você identifica num texto que ali está se falando do Espírito Santo, se estiver com letra minúscula, é porque houve um erro das gráficas. Não quer nem dizer que houve um erro de tradução necessariamente. As gráficas erram. Uma vez eu estava lendo a Bíblia e achei um erro de gráfica. Aí redigi uma carta e mandei para a Sociedade Bíblica. E eles agradecem isso. Eles agradecem. Por quê? Eles fazem vistoria. Mas às vezes, meu irmão, você tem ideia do que é fazer uma vistoria de 66 livros? Às vezes alguma coisa passa. Antes de imprimir, eles fazem a vistoria dos textos todinho. Aquilo é tudo revisado, todinho. Ele é todinho lido. Ele é jogado em correções como nós temos aí no Windows, correção do Word, essas coisas. Eles passam um pente fino.
mas são seres humanos analisando. Às vezes pode escapar alguma coisa. Eu já vi 2 erros de gráfica na Bíblia. A gente redige uma carta, manda para a Sociedade Bíblica do Brasil, eles ficam felizes na vida. As próximas traduções já não vêm mais com aquele erro. Então, assim como eu já vi, erros de português simples, erros de palavras, algumas coisas bobas, assim também você pode se ver isso, analisar e entender que uma coisa é o texto bíblico e outra coisa é a impressão gráfica. Então, o erro às vezes não é no texto bíblico, foi só na impressão gráfica. Só isso existe. Máquinas falham, esbarrar numa tecla falha, esquecer um detalhe falha. Isso é característica nossa do ser humano, né? Então, por exemplo, a Bíblia Revista e Corrigida é uma das versões mais vendidas no mundo inteiro. E eu já detectei nela 2 erros, né? Então aqui, o que acontece? Já no texto nós vemos que andai no Espírito, com letra maiúscula. Alguém tem uma versão que diga Espírito com letra minúscula aí? Ninguém? Todo mundo com letra maiúscula? Pois é, mas o que acontece? Algumas versões da época que eu me converti, mais ou menos há uns 30 anos atrás, traziam versões bíblicas com letra minúscula. Só que hoje, muita coisa já foi revisada. E hoje você talvez não encontre mais uma versão dizendo Espírito aqui com letra minúscula. Talvez todas já estejam com letra maiúscula. É assim. Nós vemos um erro, corrigimos esse erro. É assim que a vida acontece, né? Não precisamos cair de pau em cima da Sociedade Bíblica do Brasil porque errou uma letrinha na sua gráfica. Não é essa a questão, né? Por exemplo, nós temos erros na Bíblia quando fala esta casta de demônio não se espelha a não ser por jejum e oração. Toda uma frase, Mateus parece 7,21, se não me falha a memória, mas esta casta de demônio não sai a não ser por jejum e oração. Toda esta frase não faz parte do texto original. Toda a frase, o versículo que parece que é o 21, ele não existe. Era uma nota de estudo de alguém que foi acrescentado embaixo do texto ao qual o estudo se refere, e o texto que terminava no verso 20, a gráfica foi, lançou o verso 21 e meteu o comentário. Todo mundo que lê hoje vai achar que aquilo faz parte do texto original. Porém, a Sociedade Bíblica do Brasil hoje já lança esses textos, em algumas versões que eles não conseguiram mudar, acharam que não deveria mudar, eles lançam em colchete dizendo, este texto não faz parte do original. Outras ainda, eles já nem lançam mais o texto. Vai o verso 20, quando chega no verso 21, tem apenas um hífen, mostrando que aquele verso que outras Bíblias têm, eles não reconhecem mais, já não reconhecem mais. Mas aí eu te pergunto, quanta gente não morreu de úlcera no estômago porque está escrito lá, essa casta não sai a não ser com jejum e oração? Fazer o quê, né? Fazer o quê? Acontece, são coisas que acontecem. Lamentamos, mas acontecem. Isso é uma prova de que o homem precisa de Deus. Por mais bem intencionado que um homem esteja, imagina, a Sociedade Bíblica do Brasil tem algum interesse em lançar a Bíblia errada? Não tem de jeito nenhum, meu. Mas não tem mesmo. Eles são o órgão mais antigo no mundo a traduzir Bíblia. São as melhores versões bíblicas que se encontram na Sociedade Bíblica do Brasil. Eles não têm nenhuma intenção de defraudar nada. Até hoje, graças a Deus, não tem nenhuma intenção de defraudar nada. Já lançaram algumas besteiras, que eu entrei lá e vi. Bíblia ecumênica. Falei, como? Não abri esse negócio para ver, nunca abri, mas eu vi lá na prateleira, recentemente, um negócio chamado Bíblia Ecumênica. Eu falei, como Bíblia Ecumênica? Eu gostaria até de ler, mas o tempo é pouco para ler certas coisas, então a gente vai andando naquilo que a gente já sabe que é certo. Bom, então vamos voltar aqui ao nosso texto. Quando diz, a carne luta contra o espírito luta contra a carne,
muita gente já se apoiou nessa doutrina para achar tipo assim: quem sou eu? Eu sou carne e eu sou espírito. Então, eu quem? Eu carne, estou lutando contra eu espírito. Não, meu irmão, você não é dois seres. Você é apenas um ser. Imagina você entrando dentro de uma cabana, dentro de uma casa. O que nós temos ali? Nós temos você e a sua casa. Nós aqui, quem somos nós? Nós somos seres entrelaçados a essa casa que é o nosso corpo. Mas assim como você dentro da sua casa, ali só existe uma mente pensante, que não está dividida, assim nós seres humanos, eu dentro deste corpo carnal, esse corpo carnal não é eterno, ele é perecível, Paulo chama ele de corruptível. Eu dentro desse corpo, não sou eu e este corpo, eu dentro desse corpo, sou apenas eu. Eu domino esse corpo de tal maneira que ele está sujeito ao eu espiritual que eu sou, uma única mente. É uma única mente que eu tenho, uma única central de decisão e eu domino todo o meu ser. Se eu disser assim, essa mão não vai mexer daqui, acabou, meu irmão, ela não vai mexer. Não adianta a minha carne dizer assim, eu quero me mexer. Quem manda sou eu quem? Só existe um aqui. Então muita gente já... E isso aí pode dar margem para outras doutrinas até satânicas. Então, não é a minha carne, o meu corpo visível, lutando contra o meu corpo espiritual. Não, eu sou apenas um. Eu não sou dois seres, eu sou apenas um ser. Eu comando tudo isso aqui. Se eu disser para o meu corpo assim, vamos ali para o prostíbulo arrebentar, beber todas, fumar todas, meu amigo, tem nada de... E se eu disser, vamos para a igreja, acabou a história. Amém? Não dá para dizer, não, peraí, eu não estou querendo ir para a igreja, não, mas eu quero ir para a igreja, e aí eu começo a me dar soco aqui, me dar pontapé, eu começo a brigar comigo, não, eu venci, eu quem? Quem eu venci? Se eu brigar comigo mesmo, eu nunca venço, eu só perco. Eu tomo a decisão, eu vou fazer, eu vou e faço, acabou a história. Então, as pessoas dizem assim, até na sua fraqueza, não, irmão, sabe como é, eu não fiquei de pé, não, irmão, poxa, eu isso, eu aquilo, e toma-lhe argumento, não, irmão, porque está escrito, a carne luta contra o espírito. Não, meu irmão, não tem nenhuma carne lutando contra o espírito, não a minha carne lutando contra o meu espírito, mas a carne, na simbologia bíblica, entra como referência dos homens que se deixam inclinar aos desejos naturais. É isso que é a carne na simbologia bíblica. E o Espírito aí com letra maiúscula, que é o Espírito Santo, que veio para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, ele busca levar o nosso ser às coisas espirituais. Ele busca nos transportar às coisas espirituais do reino de Deus, ou seja, ao Evangelho de Jesus Cristo, à santidade a Deus, essas coisas todas, ao reconhecimento de que Jesus Cristo veio ao mundo, de que julgará o mundo, essas coisas que nós temos aprendido no Evangelho. Então, esta é a luta, que luta do homem natural, que a Bíblia chama na simbologia de carne, contra a ação do Espírito Santo, ou seja, não é uma luta, na verdade é o que Paulo chama de luta, é esse convencimento, porque o homem natural, ele quer pensar no dinheiro, ele quer pensar na riqueza, ele quer pensar no conforto, ele quer pensar em estar com seu ninho no alto, rodeado dos bens da terra, é isso que o homem natural pensa, e o Espírito Santo quer que a pessoa entenda que não são os tesouros da terra aquilo pelo qual a pessoa tem que dar a sua vida, mas os tesouros eternos, espirituais. Então essa luta do Espírito Santo querendo convencer a pessoa de que o mais importante da vida dela não é o que se processa aqui, mas o que vai se processar na eternidade, essa luta que Paulo diz, o Espírito, que é o Santo, o Espírito Santo, milita contra a carne, que é o homem natural. Irmão, se você soubesse o que esse texto já deu de problema, dentro de igreja,
em polêmicas de rádio e não sei o quê, e como a gente ouve as pessoas falando besteira, simplesmente elas só poderiam observar o seguinte: caramba, espírito aqui está com letra maiúscula, pronto, resolveu o problema, acabou a polêmica. Mas as pessoas são mais precipitadas em falar do que em estudar. Tem gente que estuda 5 minutos e quer falar 1 hora. Eu costumo dizer que você tem que estudar 1 hora para falar 5 minutos. É assim que funciona. É assim que funciona. Você não estuda 5 minutos para falar 1 hora. Você estuda 1 hora para falar 5 minutos. Mas todo mundo se acha sábio, né? Você já viu aqueles teólogos desses debates da melodia? Daquilo que pensa que é uma rádio evangélica? Aquilo pode ser até uma rádio, mas do diabo. De Jesus Cristo não. Jesus Cristo ali nem na porta dizendo assim: ei, quero entrar. Nem ali na porta ele não bate. Tão sujo que aquele negócio é. Nem na porta. Jesus não passa nem naquele bairro da... Onde é que é aquilo lá? Da Barra, né? Na Barra. Nem lá eu acho que Jesus não está passando com referência a essa rádio. Então, você vê aqueles homens, na hora que tu encontra o camarada na rua, ele está falando normal, chega ali no microfone da rádio, ele, não, porque irmãos, veja bem, tal. Ele engrossa a voz, uma voz que ele nunca teve, ele coloca uma postura, ele pausa excessivamente. Não está vendo que o infeliz quer aparecer? Ele só quer aparecer porque está na rádio, coitado. Quem precisa de rádio? Quem precisa de congressos? Quem precisa de Camboriú? Já pregou alguém aí na internet? Quem precisa de Camboriú? Então, meu irmão, veja, ainda tem um detalhe aí, né? Quando eu fui ao dicionário e vi 2 definições: apetite sexual, sensualidade, grande desejo de bens ou gozos materiais. Essa definição do dicionário é com relação à palavra carne, e aí eu estou colocando fora a simbologia bíblica, estou colocando apenas uma definição do nosso dicionário da língua portuguesa, ou então, como dizem aqueles teólogos muito bonitos, do vernáculo da língua portuguesa. Vixe, aí eu vou ter que ir para o dicionário procurar saber o que é vernáculo. Aí eu não aguento, meu. Não é mais fácil falar dicionário logo de uma vez? Tá bom. Mas eles estudaram para isso, né, irmão? Para ser sábio. Ainda bem que quem não errará o caminho são os loucos. Então nós temos essa definição do dicionário e temos a simbologia bíblica, que classifica a carne como a inclinação dos homens às coisas naturais, como diz essa segunda nomenclatura, grande desejo de bens ou gozos materiais. Então o que o Espírito Santo está fazendo? O que Paulo escreve a Timóteo? Timóteo, diga aos ricos da igreja que não ponham a sua confiança na incerteza das riquezas. Não é o que o Espírito Santo também está fazendo? Se nós mergulharmos no desejo das riquezas, não estamos fritos? Se nós passarmos a deixar a nossa vida girar em torno de riqueza, não acabou o evangelho para nós? Se riqueza tivesse tanto destaque nessa história, por que Jesus ia nascer logo numa manjedoura se ele podia nascer num berço de ouro? Agora, ele nasceu num berço de ouro, mas o primeiro presente dele foi o mais caro que o mundo conheceu: ouro, incenso, mirra, né? O primeiro presente de Jesus foi ouro, incenso e mirra, as coisas mais caras que existiam. Mas ele nasceu aonde? Numa manjedoura. Agora, essa questão de doutrina, irmão, é tão impressionante que agora eu estou falando de Jesus nasceu numa manjedoura, mas você acha na internet gente fazendo estudo, dizendo que Jesus não nasceu na manjedoura, porque lá no estábulo não tinha uma manjedoura. Mas infeliz, tu tá bem vivido, né? O cara está dizendo uma coisa como se ele estivesse lá dentro da manjedoura, lá dentro do estábulo.
Um negócio de 2000 anos atrás, só ele está afirmando, não tinha uma manjedoura no estábulo. Então Jesus não nasceu dentro da manjedoura. Tá bom, tá bem, tudo bem, não nasceu. Que diferença faz? Se não botaram Jesus numa manjedoura, se enrolaram ele em pano, se deitaram ele do lado de Maria, se botaram ele numa cama, num pouco de palha, tá bem, que diferença faz? São os teólogos da era moderna, e de tão sábios, né? As letras os fazem delirar.